Se eu chegasse aqui pra vocês e dissesse que a seleção brasileira contratou Dorival, seria a mesma coisa de eu chegar e falar que a matemática trabalha com números. Isso todo mundo já sabe, a notícia já circulou na boca do povo, mas o que vocês não sabem, talvez, é a atualização dos fatos e principalmente a nova apresentação do Dorival. É óbvio que durante muitas perguntas, um nome sempre muito conhecido foi chamado a atenção, e a pergunta foi muito clara, em relação a um certo cara, em relação a um certo nome, se ele vai ter continuidade ou não na seleção brasileira. Não preciso fazer suspense nem segredo, tá na capa do vídeo, você já sabe. Quando se trata de Neymar Júnior, as polêmicas são gigantescas, muito em torno do próprio nome e das confusões que ele mesmo tornou. O Neymar, antes unânime de 2018, realmente não existe mais, desde a Copa do Mundo da Rússia, em que ele foi acusado de se jogar demais. As rusgas em relação ao nome dele e a divisão do povo brasileiro em relação às suas temáticas sempre são muito notórias. Para alguns, o Neymar tem sim vaga nessa seleção e segue sendo um nome muito importante e querido para poder ser um dos caras credíveis a liderar a equipe rumo a quem sabe o hexacampeonato na Copa do Mundo de 26. Já para outros, o Neymar acaba atrapalhando o desenvolvimento da seleção, chegando até mesmo a ser chamado por alguns de sanguessuga. As palavras em relação ao Neymar sempre são muito duras e é uma relação muito 8 ou 80. Ou você ama ou você odeia. E em se tratando do Dorival, que teve históricos durante a carreira de brigas em relação ao Neymar, é mais que natural que perguntas fossem direcionadas a ele. E é por isso que você vai ver o que Dorival falou não somente sobre o Neymar, mas também todo o contexto em sua apresentação da seleção brasileira. Para que você veja tudo e não perca absolutamente nada, peço para você deixar o like e se inscrever no canal, para que assim não possa ficar por fora de nenhum detalhe que estiver acontecendo. Se inscreveu? Deixou o like? Posso confiar mesmo? Beleza, vambora. O atual treinador da seleção brasileira e ex-São Paulo com passagem no ano passado, assinou o contrato até dezembro de 26 e assumiu o comando após a demissão de Fernando Diniz. Estreia será em amistosos contra a Inglaterra e Espanha em março. Começou de fato a era Dorival Júnior na seleção brasileira. A CBF apresentou o ex-São Paulo como o novo treinador do Brasil nesta quinta-feira. Ele assinou o contrato até dezembro de 26 e comandará a equipe no ciclo até a próxima Copa do Mundo. A estreia será na segunda quinzena de março contra as duas equipes europeias que eu falei logo agora. Hoje eu estou aqui representando a seleção mais vencedora do planeta, a que inspira muitos no mundo inteiro e tem a obrigação de voltar a vencer. O futebol brasileiro é muito forte, se reinventa, não pode passar pelo momento que está passando, que sirva de lição para que possamos encontrar um novo caminho, disse o treinador. O Brasil volta a campo pelas eliminatórias no início de setembro contra o Equador em casa e visita o Paraguai logo em seguida. A seleção é a sexta colocada com 7 pontos, 8 a menos que a líder Argentina. Antes, a equipe brasileira tem a Copa América para disputar entre junho e julho nos Estados Unidos. Precisamos entregar uma seleção confiável que passe credibilidade a todos nós. E num segundo momento, tão importante quanto, eu convoco todos os profissionais que fazem parte do futebol, que estejam envolvidos com o esporte. O futebol precisa de cada um de vocês, disse o novo técnico da seleção. Dorival relembrou sua trajetória e se disse emocionado com a oportunidade aos 61 anos de idade. Após passar por um câncer, ele treinou o Ceará, Flamengo e São Paulo. Nas duas últimas temporadas, conquistou 3 títulos, 2 Copas do Brasil e 1 Libertadores. É uma satisfação, estou sinceramente emocionado, depois de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei, e principalmente nos últimos 6, 7 anos, conseguindo vencer 2 momentos de muitas dificuldades dentro da minha casa, do meu lar. A minha esposa com um câncer muito agressivo, logo em seguida eu também fui diagnosticado. Isso me fortaleceu ainda mais e pude repensar pontos da minha carreira. São praticamente 54 anos em que o futebol vive dentro da minha casa. Veja outras respostas à entrevista coletiva de apresentação. Sobre o momento da seleção, ele disse: nosso momento é difícil, mas nada que seja impossível de revertermos rapidamente. Quem tiver uma observação que possa nos ajudar, nós estaremos abertos. Para qualquer contato possível, eu conto com todos vocês, para que o futebol brasileiro volte a estar num grande momento. Não existem culpados, não tem interferências, não tem nada disso. O que nós precisamos a partir de agora é buscar soluções. Sobre a saída do São Paulo, eu tinha meu contrato no São Paulo. Todos os jogadores contratados foram com a concordância da diretoria. Nós montamos o São Paulo para que o treinador faça o que bem entender quando chegar e faça bem. São jogadores versáteis para termos elenco enxuto, em condição de poder abastecer toda e qualquer situação. Estilo de jogo. Em todas as equipes eu me adaptei à equipe. Nunca chego com um sistema pré-estabelecido. Eu prefiro identificar muito mais o que tenho à mão e depois empregar um sistema. Números para mim são relativos. 3-5-2, 4-3-3, para mim isso é balela. Quero defender com o maior número possível e defender com o maior número possível de jogadores. Muito difícil falar agora entre os sistemas do Fernando, do Ancelotti, até porque eles estão em clubes e dentro de uma seleção é um pouquinho diferente. Esse encaixe é fundamental para que na prática as coisas deem encaixe. Instabilidade política na CBF. O contato com o presidente Edinaldo foi no final de semana. Um prazer e uma satisfação poder chegar nesse momento da minha carreira. Sobre instabilidade política é um assunto que eu não entro. Tenho a confiança do presidente para fazer meu trabalho daqui pra frente, preparar a equipe, ganhar jogos e chegar numa Copa do Mundo que será muito disputada. Vou trabalhar nesse sentido. Me preparei muito para estar aqui. Tenho uma convicção muito grande que a seleção brasileira vai alcançar os seus objetivos.
Mudanças. Eu acho que não é nenhuma mudança de nomes, o que vem acontecendo de uma maneira gradativa em relação à seleção que jogou a última Copa. É uma mudança emocional, postural, uma mudança que o atleta tem que entender que está aqui vestindo a camisa muito pesada, referência no mundo todo. Se nesse instante não estamos em uma posição adequada em relação à nossa classificação para a próxima Copa, vamos tentar o máximo para reverter tudo isso. Precisamos ter um futebol vistoso, primamos por ter um futebol vistoso, bem jogado, mas acima de tudo efetivo. Não podemos deixar essas características. Temos que tentar manter o máximo possível. Temos que voltar a fazer grandes jogos. Todos nós temos que entender um pouco mais o que representa a seleção. Acima de tudo, que cada um assuma um pouco mais a responsabilidade quando forem convocados. Juventude ou experiência? Pode ser que tenha um treinador que tenha revelado mais jogadores, mas é muito difícil chegar no número de atletas que dê oportunidade ao longo da carreira. Foi assim na minha primeira equipe no Figueirense, exemplo ao Felipe Luiz, como na minha última equipe o São Paulo. Sempre contei com a mescla saudável em qualquer sentido para que tenhamos competitividade na equipe mantida. Aqui não será diferente. Pra mim não importa. Se o Thiago Silva estiver bem, ele terá oportunidade. É grande jogador. Ciclos se encerram a partir de um momento em que o outro esteja bem melhor. Temos que ter equilíbrio, consciência. Vou errar, de repente, não convocando um ou outro, mas vou tentar trazer aqueles que estão em melhores condições. Feijão com arroz? Eu fico muito tranquilo. Minha primeira equipe o Figueirense, depois a quarta equipe Juventude, a 10ª equipe que foi o Santos de 2010, a penúltima o Flamengo, última São Paulo. Todos jogaram de uma maneira diferente, então esse feijão com arroz tinha sempre um tempero diferente de cada estado. Eu ajudei a salvar 6 equipes grandes do rebaixamento e cheguei a decisões importantes da competição. Não voltei 3 vezes ao Flamengo, 2 ao Santos, 2 ao São Paulo por acaso. Foi porque deixei algo plantado. Se foi um feijão, se foi um arroz, eu acho que agradei. E retornar é muito difícil. Em algumas eu havia ganho campeonatos, em outras não. Expectativa pela seleção? Em 2 ou 3 oportunidades, meu nome foi ventilado e acabou não acontecendo. Quando surgiu dessa vez da maneira como foi, também imaginei que fosse uma especulação natural de mercado pela saída do Diniz. De repente se concretizou. Para mim não criei expectativa como havia criado anteriormente. Fato natural, você está envolvido, mas procurei não criar expectativa. E a partir do momento que recebi uma chamada, as coisas mudaram um pouco. Era um sonho, era objetivo. Eu não saí do São Paulo, eu não troquei o São Paulo. Eu estou vindo para uma seleção, não é um convite, é um chamado. Nenhum profissional em sã consciência deixaria de atender. Problema com o Neymar? O Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar, porque agora ele tem uma lesão. Mas nós temos um dos 3 maiores jogadores do mundo e depois vamos contar com ele. Não tenho problema nenhum com o Ney. A proporção que aquela situação tomou foi desproporcional. Após aquela partida, nós já estávamos conversando. A diretoria do Santos tomou a decisão e eu respeitei. Mas sempre que nos encontramos foi uma situação positiva. O futebol é muito dinâmico. O céu e o inferno estão a um palmo de distância. Retomada da confiança. A recuperação da confiança vai acontecer com treinamentos, com jogos e vitórias. Temos que trazer o torcedor para mais perto da seleção. É um trabalho de formiguinha que queremos de todos vocês. A nova comissão. Não conversei ainda com Fernando Diniz. Com relação à comissão, venho conversado com o presidente. É um momento em que eu preciso ter ao meu lado pessoas que também confio, com quem já trabalhei. Algumas funções serão necessárias dentro da liberdade que ele me deu. Não que os que estão aqui dentro não sejam profissionais. Preciso ter pessoas ao meu lado com quem já tive momentos positivos e negativos. Algumas situações com certeza precisaremos intervir. O presidente me deu liberdade, mas com responsabilidade, com os profissionais que aqui estão e com aqueles que poderão chegar. Jogadores que atuam no Brasil. Às vezes temos uma referência lá fora, que passa a ser muito melhor que o Campeonato Brasileiro, mas temos que repensar isso. Às vezes o nosso campeonato é muito mais difícil do que muitos lá fora. Se preparem, vou contar com muitos jogadores que estejam aqui dentro. Não tenho dúvida, desde que tenham merecimento para uma convocação. Vou tentar fazer o máximo para que não erre, quer esteja na Inglaterra, Itália, Portugal e aqui dentro. Eles têm que saber que disputam um dos campeonatos mais difíceis e disputados do mundo. Reaproximação com o torcedor. Tite fez um dos trabalhos mais bonitos dos últimos anos em relação a uma seleção. Infelizmente acabaram não acontecendo nas 2 Copas, mas foi trabalho de altíssimo nível. Temos que enaltecer ele muito. Acredito que ele tenha feito o máximo possível para encontrar um pouco mais essa aproximação com o torcedor. Conto muito com a presença e participação de vocês, com sugestões e ideias para mudar um pouco esse contexto, para fazer com que a seleção seja realmente a seleção do povo brasileiro. O camarada perdeu o carinho e amor pela seleção. Temos que mudar isso. Só vamos mudar quando parar de dividir. Temos que somar esforços. Convocação para a Copa América durante o Brasileirão. Sofri bastante com tudo isso, mas nunca tirei a possibilidade de um profissional estar à frente do seu maior sonho. Em 2016, o Santos disputando a ponta do Campeonato Brasileiro. De repente, nas Olimpíadas, perdemos Gabigol, Zeca e Thiago Maia. Na sequência, a Copa América, mais 3 jogadores do Santos convocados. Foi um problema muito sério e o Santos ainda conseguiu um vice-campeonato daquela competição. Sei o quanto pesa a saída desses jogadores, mas o quanto são importantes na seleção. Temos que ter equilíbrio entre necessidade e vontade do clube, mas não é fácil. Já vivi o outro lado e agora vou ter que pensar dessa forma e me colocar na situação do outro treinador, do lado oposto. Não são situações nada fáceis. Dorival Silvestre Júnior, nascido em Araraquara no dia 25 de abril de 62, é um treinador e ex-futebolista brasileiro que atuava como volante. Atualmente é um treinador de futebol e vai receber a maior proposta da sua carreira. Enquanto jogador, como clubes profissionais, jogou em Ferroviária, Marília, Guarani, Avaí, Joinville e São José do Rio Preto, Coritiba, Palmeiras, Grêmio, Juventude, Matonense e Botafogo de São Paulo. Começou a carreira em
2002 como técnico justamente com a Ferroviária. Formado em educação física, Dorival, então auxiliar técnico no Figueirense, aceitou o desafio por amor à Ferroviária e já havia estreado exatamente no estádio bem familiar, o Parque Antártica. Ele começou a treinar o Figueirense, depois Fortaleza, Criciúma e Juventude, Sport, Avaí e São Caetano, tendo uma ascensão na equipe do Anacleto Campanella, indo ao Cruzeiro e tendo um crescimento no cenário nacional. Depois foi pro Coritiba e daí foi pro Vasco da Gama, conseguindo seu primeiro título de Série B de 2009. Foi no Santos também que ele conseguiu conciliar o seu maior trabalho, fazendo a equipe dos meninos da Vila jogarem bola como ninguém, como nenhuma outra havia conseguido naquela época. Um combinado muito talentoso de Neymar, Ganso, André e tantos outros grandes craques que chocaram o planeta, não só o Brasil, fizeram o Santos ser campeão tanto da Copa do Brasil e ter o elenco base para enfim conseguir com Muricy Ramalho a Copa Libertadores da América em 2011. E foi nesse período que ele teve uma briga com agora o comandante ou capitão de uma seleção que ele vai ter que comandar. Vamos ter o reencontro inesperado entre Neymar e Dorival. Pois é, isso realmente vai acontecer. Mas você lembra realmente dessa briga? Calma que você não precisa voltar no Google, eu refresco tua memória. Durante uma partida contra o Atlético Goianiense, Neymar se desentendeu com Dorival após o treinador impedi-lo de cobrar um pênalti. A revolta do astro ainda seguiu para os vestiários, o que gerou uma enorme repercussão à época. E no fim das contas, o Dorival Júnior acabou demitido do Peixe. Em entrevista ao site GE tempos depois, Dorival lembrou do episódio e revelou os bastidores de como a situação o levou à demissão no clube da Vila Belmiro. O ex-comandante santista ainda disse que não se arrepende do que fez à época. Respeito muito o Ney, ele sabe disso, tem um carinho especialíssimo pelo Neymar, mas naquele momento eu tinha que ter tomado aquela decisão, e tanto é que eu saí do Santos. Tinha uma multa contratual e eu não quis essa multa, mesmo sendo mandado embora pela diretoria, porque eu não me via no direito de receber aquilo, queria sair do Santos numa boa. Eu tinha um relacionamento muito tranquilo com o presidente, e quando eu coloquei pra ele a necessidade da gente mostrar que a reação do atleta não poderia interferir na história da entidade, o atleta não pode nunca ser mais importante do que a entidade em momento nenhum, jamais. A disciplina tem que imperar sempre. O presidente entendia de uma outra forma. Eu falei, se o senhor entender desse jeito, eu não tenho como ficar à frente do trabalho de um grupo. Não adianta eu ficar aqui como sendo o seu treinador. E isso basicamente marcou. Dorival vinha do seu auge na carreira, conseguindo Libertadores e Copa do Brasil com o Flamengo. O contexto no Flamengo foi bem parecido com o que ele encontrou no São Paulo. Encontrou um elenco sem confiança, dividido e sem um time titular. Em poucos jogos arrumou a equipe e comandou a reação rumo aos títulos. Dorival é um treinador com mentalidade ofensiva. Todos os seus times, vencedores ou não, gostavam de jogar com triangulações, ataques rápidos e diretos. Pense só que o time sempre está jogando pelo chão, mas não fica tocando e tocando. A ideia é passar a bola sempre rápido e pra frente. O São Caetano, vice-campeão paulista em 2007, o Vasco de 2009, campeão da Série B, e o Santos de Neymar e Ganso em 2010 são os grandes exemplos de times assim, rápidos e com muito volume de jogo. Os times de Dorival começam as jogadas de ataque a partir do goleiro. Os zagueiros abrem um pouco e um volante busca a bola entre eles. É um movimento chamado saída de 3. Dessa forma, o time joga com os laterais espetados no campo de ataque e meias e ataques próximos para ficarem tocando a bola de forma mais rápida que ele gosta. Dorival é um treinador muito adaptável. Ele não vai chegar com uma ideia pronta, vai buscar se adequar ao elenco. Uma coisa que colocou em vários times foi jogar com dois pontas bem abertos, bem no estilo posicional. Era assim o Atlético Paranaense em 2020. No Santos também foi bem assim. Na segunda passagem com o Geovânio, vivendo grande fase no estilo assim como o Gabigol. Dorival é adepto de uma defesa que jogue com encaixes de marcação. Após perder a bola, a equipe sufoca ao máximo o adversário. Todo mundo tem um alvo e precisa acompanhá-lo até ele não conseguir passar a bola com qualidade. Dorival não gosta de se retrancar e busca ao máximo resultado. Passou por muitas aperfeiçoações, principalmente quando teve que ficar um tempo afastado de futebol para poder cuidar do seu problema de saúde. É certo que Dorival Júnior, dentre outros nomes estrangeiros, não era bem o ideal, mas ainda assim foi o cara mais recomendável e adaptável a tudo isso. Até porque José Mourinho e próprio Ancelotti se manifestaram sobre a situação. É sinceramente bem difícil acreditar em dias realmente muito melhores para a seleção, principalmente se olharmos bem que tudo isso está sendo um mero improviso. A seleção brasileira não teve nenhuma responsabilidade, isso como CBF, com seu próprio torcedor, que acompanhava a fundo e a ferro e fogo, podendo ver oportunidade de ser mais feliz. A seleção brasileira é bem desorganizada, muito mais por contar com carência de algumas posições, jogadores que não se adequam tanto quanto às vezes em seus clubes e precisam quanto antes passassem a repaginar e sim se modificar perante o cenário de uma equipe emergente que precisa o quanto antes vencer para permanecer na zona de classificação para a Copa do Mundo. Vale lembrar que o Brasil segue longe de ser realmente ameaçado de sair dessa zona, afinal tem muitas equipes muito piores que o Brasil no cenário sul-americano, mas é lícito postular e válido lembrar que o Brasil nunca entra para ficar entre os últimos, sempre entra para brigar entre os primeiros, por mais que nos últimos anos estamos simplesmente sem Copa do Mundo.
Em momentos de Copa América, mesmo se a seleção não jogar tão bem, é sempre marcada a trajetória do Brasil com pelo menos uma ida para as semifinais ou final. Em raríssimos momentos a seleção passou tanto papelão que nem chegou a fazer parte disso. É natural que a desconfiança seja gritante e que principalmente haja uma desconfiança por parte dos torcedores. Mas talvez com o Dorival a gente possa realmente achar a luz no fim do túnel, que é o que tanto o brasileiro precisa para poder enfim voltar a falar pra frente Brasil. O que você achou de Dorival Júnior na seleção brasileira? Acha uma boa aposta, um bom nome? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou Zefute, obrigado por ter chegado até aqui. Deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço a todos vocês sem exceção. Eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto, é nóis, valeu!